Olá, boa noite a todos os inscritos. Hoje, dia 13 de julho, dia do rock and roll, que eu gosto pouco, vocês sabem. É isso daí, feliz dia do rock para todos os roqueiros e para aqueles que ainda não foram convertidos, mas ainda serão convertidos por mim e por muitos outros, né? Inclusive nossos convidados hoje. Brincadeiras à parte, vamos ter uma entrevista hoje com uma xamã, Fernanda Afrodite, que eu tive o prazer de conhecer no último festival dos druidas aqui em Curitiba, que é um festival de temática celta. Eu já contei para vocês que por parte de mãe eu tenho descendência espanhola do noroeste da Espanha, mais precisamente de uma cidade chamada Pontevedra, né? Lá eles falam gallego, que é um idioma parecido com o espanhol, entre o espanhol e o português. Vamos dizer assim, que seria um portunhol, mas não é, né? Eles têm uma língua diferente, que por exemplo, em português se fala José, em espanhol se fala José, e em galego se fala José, com X, né? Então, eu tenho essas origens, né, por parte de pai italiano, do norte da Itália, e por parte da mãe do noroeste da Espanha. E lá houve, há muitos séculos, uma colonização celta. Os celtas desceram da Irlanda, da ilha da Grã-Bretanha, e colonizaram o norte de Portugal e o norte e noroeste da Espanha. Então eu tenho esse sangue celtíbero, né, que é uma mistura de celta com os íberos. Então nesse festival celta que eu sempre costumo ir, né, às vezes nos vikings, às vezes nos celtas, eu adoro medievalismo, vocês sabem. E eu conheci a Fernanda. Fernanda é uma xamã aqui de Curitiba, trabalha com o xamanismo, que é uma coisa que eu me interesso muito. E tive a oportunidade de, digamos assim, receber para vocês entenderem, não seria isso, né? Mas seria um reiki, um passe energético para quem é do espiritismo. Enfim, recebi aí a energia da Fernanda, gostei muito dela e também da energia dela. E propus para ela, que tal, Fernanda? Bater um papo lá com a gente, com o pessoal lá do meu perfil do Frater Belrá, para mostrar o teu trabalho e para eles conhecerem essa energia boa que você tem. Beleza? Vou chamar então a Fernanda aqui e os convidados. Vamos lá. Muitos inscritos aqui, ó, entraram, inscritos antigos, ó. Tô dando um salve geral para todo mundo aqui. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Não consigo te ver ainda, Fernanda. Como é que você está? Ah, agora sim. Eu tô Agora bem, sim, né? tô te vendo. E aí, tudo bem? Como Tudo, graças a que Deus. você tá? Tudo É, bem? Então você ouviu falando, eu expliquei quem é você, assim por cima, onde que nós nos conhecemos, qual que é o propósito do nosso bate-papo hoje, bem descontraído. O objetivo, Fernanda, é te conhecer melhor, divulgar o teu trabalho. Eu contei para eles que eu te conheci há uns 2 meses atrás no Festival dos Druidas, aqui em Curitiba, né? Que você faz um trabalho como terapeuta, né? Na área xamânica, né? Com xamanismo. Gostei muito da tua energia aquele dia, né? Trocamos energia, você fez lá um ritual xamânico, a cerimônia do cacau, né? Que você vai não, explicar para nós eu fiz, melhor. eu E fiz o benzimento lá. benzimento, isso, Benzimento. benzimento. Uhum. E é isso, eu vou chamar, Fernanda, um professor que é nosso amigo de muitos anos aqui, ele também pertence à Ordem Rosa Cruz, como eu, ele é mestre em ciências da religião, ele é umbandista, pesquisador também do candomblé, das religiões de matriz africana, uma pessoa muito amável, muito inteligente e, logicamente, que é roqueiro que nem eu, né, Fernanda? Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, só um minutinho.
Vamos ver se ele consegue entrar junto aqui na live. É um bate-papo bem descontraído, Fernanda. Eu falava antigamente que era uma roda de fogo, como era o programa Roda Viva. Ai, Vamos ai, fazer uma roda dos 4 elementos hoje. ai. Boa. Vamos lá. Pode falar. Eu tenho um outro perfil Uhum. no Instagram. Hoje eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo, mas Tá. numa próxima que a gente fizer, a gente já faz direto no outro. Para o pessoal te seguir, é só seguir, entrar no meu perfil, ver lá os seguidores. Eu já coloquei lá o link do teu, é aquele Fernanda_Afrodite, né? Isso, aham. E o outro é Sabedoria Transcendental. Ah, Aí eu entendi. fazia bastante live por lá, sabe? Sei. Mas faz uns anos que eu não faço live, assim. Então, eu até gostei desse convite até para retomar esse movimento das lives que são bem interessantes, né? Sim. Dá pra gente compartilhar de forma descontraída bastante informação, né? Hoje eu larguei a parte do paganismo egípcio, Fernanda, do cristianismo esotérico, eu vim todo xamânico, em tua homenagem, ó. Anel do lobo, pentagrama, anel do cacique, ó, do índio, o meu negócio que eu uso nas festas vikings, ó, do lobo, ó, nórdico, tudo trabalhado no xamanismo hoje aqui em tua homenagem. Você é muito estiloso, né? Lá Vamos no lá. canal do Druida você tava também. E Uhum. quando você comentou de fazer a live, comentei com a Andressa, ela falou, nossa, ele te chamou, ele é incrível. Meu Deus, que convite especial. Eu já tinha te achado legal. Aí ela me contou a tua história, né? Os vídeos no YouTube, todo o teu trabalho, assim. Foi uau. Muito obrigada por me convidar. Fiquei É um feliz. prazer conversar contigo, Fernanda. O meu projeto é um projeto voluntário. Eu falo para os meus inscritos que eu não vivo disso, né? Eu tenho esse perfil, que é um mote, que é um pseudônimo, né, do Prater Belrá, e eu acabo não expondo publicamente o meu nome por questões de natureza profissional, mas eu faço de uma forma voluntária, né? Às vezes Uhum. os inscritos me pedem para te dar cartas, eu leio o tarô de Marsella, eu leio o baralho do Zé Pilintra, que é uma entidade que não tem nada a ver com a Rosa Cruz, não tem nada a ver com o martinismo, também com a bruxaria natural, ele tem a ver com a Umbanda, e faço isso voluntariamente. A pessoa me dá um valor de uma cesta básica, eu depois envio a nota fiscal para ela, comprovante de entrega, faço um vídeo, ou ela mesma entrega. Como teve uma inscrita minha de Portugal, que pediu para eu fazer uma leitura de baralho para ela, e a entidade falou que tinha uma família de refugiados da Síria. Uma mulher que morava próximo dela, e ela descobriu que era verdade, realmente tinha essa mulher com as crianças, enfim, que tinham vindo da Síria, da guerra, e moravam lá em Portugal, perto dela, e ela fez a doação da cesta. Lá, não sei se lá tem cesta básica, como que funciona em Portugal, mas enfim, fez esse ato aí né, Uhum. de amor. E é Sim. isso, eu acredito que é assim, Fernanda, eu gosto de ajudar as pessoas sem nenhuma intenção por trás, entende? Não sei se estou agindo bem, estou agindo mal, mas é conforme o meu coração. Ó, estamos aí com o nosso querido professor. Seja bem-vindo, Ivan. Tudo bem? Seja Olá, bem-vindo. pessoal. Mais um prazer falar contigo aí. Boa noite. Hoje funcionou, hoje deu certo. Hoje deu certo, hein? Tava brincando com a Fernanda que até, ó, o Lobo aqui, ó, o Lobo e o Cacique aqui ajudaram, ó, Ivan. É isso daí. Então vamos lá. Eu fiz, Ivan, uma breve introdução antes de chamar a Fernanda. Expliquei para os inscritos aonde eu a conheci no Festival dos Druidas, que é um festival de música celta, de cultura celta, né? Aqui em Curitiba. Tem muitos festivais aqui, Ivan, tanto de cultura celta quanto de cultura viking, né? Eles tentam não misturar os dois, né? Os dois povos antigos, né? E acabei conhecendo ela, e ela deu uma explanação lá sobre a profissão dela como terapeuta, né? Na área do xamanismo. Ela fez um benzimento, né? Que nós já vamos entrar aí, que tem uma. Acredito que tem uma similaridade com a bruxaria, né?
E ela também pode comentar conosco sobre a cerimônia do cacau. E para começar a entrevista, Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu não tô Primeiro, conseguindo ver o professor, você falou como é o nome dele? não entendi, Fernanda. Eu não tô conseguindo ver todo mundo, só tô vendo você. Por que Eu será? vejo na tela de cima eu, na esquerda você e embaixo ele. Nós Eu, três. eu só vejo você. Queria Mas, Para ver mim também ele. tá assim. mas fique tranquila, Fer. Quando tiver a live no YouTube, eu posso colocar ela no YouTube? Pode? Posso? Que daí você vai ver lá, na hora lá vai aparecer os três. O Instagram tem isso. Tudo que é de graça, Fernanda, não é assim 100%, Sim. né? Ferramenta, quando é gratuito, alguma coisa tem, né? E é isso, mas ela fica boa, né, Ivan? E, e foi assim, Fernanda. Inclusive, já vou te deixar de antemão que as pessoas que eu entrevisto aqui no meu perfil, eu convido depois para elas serem também entrevistadoras. Não. Foi assim com o Ivan no passado, ano retrasado. Entrevistei um amigo, irmão meu aqui da Ordem Rosa Cruz, o Frater Ordalho. Depois o Frater Vívidos, Frater, até um bem famoso, não sei se você conhece, o Cassiano Camilo Compostela. Não Tá? conheço, mas vou procurar. Isso. Nós, Fernanda, participamos, eu participei no passado, mas creio que o Ivan ainda participe ativamente, de um projeto de vários ocultistas no Brasil chamado Projeto Mayhem. Tá? Ele é liderado por um grande ocultista, uma pessoa assim, de um conhecimento ímpar, que é o Uhum. Marcelo Dolbedo. Tá? Uhum. O Marcelo é um pesquisador de todas as áreas do ocultismo, desde Rosa Cruz, maçonaria, martinismo, Telema, do Aleister Crowley, né, Astro Argento, religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, xamanismo, de tudo que você imaginar, o Marcelo ele tem esse interesse em descobrir e aprender, né? Que nós Uhum. estamos aqui para aprender contigo. Perfeito? Uhum. Então, eu gostaria, por gentileza, Fernanda, que você nos contasse um pouquinho sobre você, sobre a tua trajetória de vida espiritual antes do xamanismo, como que o xamanismo entrou na tua vida, qual que é a tua percepção do xamanismo. Por favor, nos fale um pouquinho de você, Fernanda. Bom, eu sou a Fernanda Afrodite, eu tenho 38 anos. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela me levava muito no centro espírita. Então, e na selfie de Paramahansa Yogananda. Então, eu passei a minha infância e adolescência nesse meio, né? Com as escolinhas. Aos 21, aos 19 anos eu virei hippie e fui viajar, né? Viajei do jeito bem roots mesmo, né? Vendendo artesanato, então eu tive essa... Caí no mundo, sem paraquedas. E... Tem um Paulo Santo aqui em homenagem, ó. Boa. Paulo Santo é incrível, né? E aí, aos 21 anos, eu fui mãe. Eu não fiz faculdade, então, né? Fui viajar. E depois de ser mãe, assim, eu ressignifiquei muito essa empatia pela vida, né? Esse amor. Despertou um amor materno diferente, né? Um amor incondicional ali que eu não sentia antes. E tudo aquilo que eu tinha visto com a minha mãe, sentido né, com ela, depois desse amor, eu acredito que teve mais sentido na minha vida, né? E aí eu comecei a frequentar yoga, frequentar a gnose, fiz um curso tecnólogo de meio ambiente, tinha um professor bem... Ele era bem maluquinho também, mas ele era revolucionário, assim, ativista, né? Que fazia a gente assistir abatimento de animais, que ele queria que todo mundo virasse vegano, né? E então... Igual aquele filme Cowspiracy, né? Conspiração das Vacas. Já viu esse? Não vi, mas... Ele é um filme com essa temática também. E aí ele colocava abatimentos bem pesados, assim, a gente saía em choque.
Mas ele trazia muita consciência dentro disso tudo, assim. E aí eu fiquei vegana por 10 anos por ele, assim, por tudo que eu vi ali, né? O Uhum. quanto isso influenciava nos recursos da terra, assim, né? Desde a água, né? O quanto era revolucionário mesmo essa ação. E comecei a participar de fóruns, de passeatas, conhecer a agroecologia, a permacultura, né? Permacultura, ela é uma forma inteligentíssima de lidar com os recursos da terra e é ciência, né? Tecnologia. Tecnologia é, que leva em consideração a sabedoria ancestral. É ciência nova com sabedoria ancestral, de construir em formatos geodésicos, de ter essa visão da ciência, das plantas que sempre foram utilizadas, das microdoses, né? Da, da agrofloresta, né? De entender que o pinhão ele foi plantado também por indígenas, né? E o quanto hoje a gente se beneficia dessa visão ancestral e o quanto é importante dar continuidade a tudo isso, né? Então eu acredito que ali veio um amor relacionado à minha filha e essa visão mais consciente da vida, assim, né? Mas foi radical. E Uhum. hoje, né, eu vejo que esse radical não fez tão bem para mim assim, e eu ressignifiquei até o consumo de carne na minha vida. Então, fui de um extremo para o outro ali, até chegar num lugar mais no meio, né? Aí, nesse período, eu comecei a tomar ayahuasca na gnose, e lá no Instituto Ayahuasca tinham 5 salas. A sala egípcia, a sala indiana, a sala xamânica, a sala que era num jardim, assim, que faziam as coisas lá fora, que eu sentia que era uma coisa meio oriental, sabe? Uma presença de uns seres mais orientais, assim. E a sala da Mãe Divina, que era onde geralmente tinha essa conexão com a Kundalini, né? Então, cada sala que você entrava, quando você tomava ayahuasca lá, você tinha acesso a entidades. E um acesso, né, numa força de uma medicina que te fazia enxergar, às vezes, essas entidades, escutar elas nitidamente. Ali eu tive experiências sem muito conhecimento do que estava acontecendo, né? Então, em momentos eu saía do meu corpo e via meu corpo de cima, em momentos eu via o Ganesha na cara da pessoa que estava falando comigo. Em momentos eu recebia informações assim de liberações de medos e vívidos assim, como se de repente eu fosse um cervo correndo de uma onça. E aí naquele processo assim de trabalhando todos aqueles medos, todo aquele pavor, assim, um filme de terror mesmo. Eu me via de repente virando a onça quando eu tomava aquela confiança, sabe? E eu sentia o meu corpo onça, meu olhar, né? A forma. Ali eu vi que esses animais, assim, eles não. Eu via eles como animais, né? Seres irracionais. Ali eu encontrava a consciência daqueles animais e eu via que era um ser gigantesco de muita sabedoria, um espírito grande, né? Então, meu respeito pela floresta, o meu respeito pelos animais mudou muito ali, porque eu comecei a ver um rosto, um ser ali, né? Uma presença, um espírito, uma consciência, né? E teve uma situação que eu sentia muita vontade de mexer meu corpo, né? E aí eles me colocaram na sala da Mãe Divina. Foi assim, Isso tudo ocorreu na gnose, na isso, Fernando? gnose. Uhum. Essa gnose era a gnose do Samael a um veor ou outra linha? Da linha do Samael. Tá, ok. Pode continuar, por favor. Era um estudo bem sério, assim. Tinha uma palestra antes,
falando sobre todas as crenças, todos, né, baseados nos livros dele, no conhecimento dele. Uhum, Mas depois a gente tomava ayahuasca, não deixava de ser sério lá embaixo, né? A gente uhum. tomava ayahuasca, descia para aquelas salas e lá era uma bruxaria, sim, parecia que você estava em outra dimensão mesmo. A sensação é que tinha subido uma nave, assim, que aquele lugar inteiro tinha subido. E ali eu aprendi alguns fechamentos que eu usei muitas vezes na minha vida, assim, e que realmente bloqueavam pessoas de entrar no portão da minha casa. A pessoa não conseguia passar do portão da minha casa quando eu selava, ou quando eu fazia o Bellin, né? O Bellin para fazer essa proteção espiritual, né? Esse fechamento, Fernanda, você, na tua opinião, e pelo teu conhecimento e pela tua experiência, né, pela tua vivência, você atribui ele ao teu poder psíquico, como xamã, Uhum. né, ou você atribui a alguma entidade que lhe prestou ajuda? Olha, primeiro, eu não. Xamã é um termo muito delicado, assim, tipo, eu não me considero uma xamã, né? Hoje a gente fala mais mulher medicina, homem medicina, que seria a pessoa que carrega a medicina. E medicina é tudo, né? Medicina é. A floresta é medicina, as entidades são medicinas, as plantas são medicinas. Então a gente não é um ser sozinho. Não existe trabalho que a gente faça sozinho, né? Que só o nosso psíquico atue, né? O nosso psíquico, ele nos conecta com algo maior. E esse trabalho é um trabalho conjunto, né? Então, dificilmente alguém vai fazer um trabalho sozinho, né? E Uhum. quando a gente faz o Belling, a gente está, como é que fala? E- e- Chamando. Esse Belling que você fala, ele é como se fosse um ritual de fechamento de corpo, isso? Ele não é um fechamento só do corpo, ele é um fechamento do espaço também. Tá. São símbolos, né? Eu acredito que é muito parecido com a Rosa, o que a Rosa Cruz tem, porque até eu acho que a Rosa Cruz deve ser antes da gnose, né? A gnose deve ter se espelhado nesses conhecimentos, né? Olha, Porque entramos uma grande bruxa aqui, que é a nossa amiga Dani, antiga boda mestra. Tudo bom, Dani? Você pode ficar à vontade para fazer uma pergunta aí para Fernanda. Estamos todos entre ocultistas aqui. E me diz o seguinte, Fernanda, mas você acabou daí saindo da gnose samaeliana, do Aunveor, e acabou indo para um caminho mais assim, puramente xamânico? Como que foi essa transição assim? eu nunca fui muito acadêmica. A Uhum. minha relação com a vida sempre foi bem prática, assim. Era mais experiência do que conhecimento, né? Mas eu comecei a sentir a necessidade de entender um pouco o que estava acontecendo comigo, né? Então eu estudei, mas eu estudei mais por cima, assim. Hoje, recentemente eu descobri que eu tenho superdotação. Como é que chama? AS, não, AHSD, habilidades, enfim, é recente. E eu estou entendendo mais como funciona o meu sistema, né? O meu sistema, ele entende as coisas muito rápido, mas ele se prende mais na conclusão do que na formatação, sabe? Então, na minha vida, sempre veio primeiro a prática e depois a compreensão. E Uhum. a gnose, ela veio na minha vida mais pela prática, assim. Eu entrei, né? Foi o Valdir que me levou para lá, me passou uns conselhos. Quando eu vi, eu já estava tomando ayahuasca lá embaixo, saindo do meu corpo, vendo o meu corpo, Uhum. né? Então, as lições lá, elas eram. O dia que eu saí do meu corpo, tinham várias mãos, assim, em cima de mim. Eram todas minhas. Você considera essa saída do teu corpo, Fernanda, como uma projeção astral ou como um sonho lúcido? É uma projeção, uma viagem, né? Tá. Porque Uhum. eu estava acordada, né? Eu Aham. estava vendo a sala onde eu estava. Eu Uhum. nunca fiz isso mais longe, né? Eu já fiz em sonhos, já fiz em sensações, mas nitidamente enxergar o contorno, né? Visualizar tudo, porque sensações físicas não tem, né? Eram como se tivessem várias mãos em cima de mim, assim.
Porque a ayahuasca, ela te dá lições, né? Ela te ensina para depois você replicar. Então ela se prende, ela acaba mostrando muito as reações do seu corpo, como você deveria agir, né? Para replicar isso na sua vida depois. E ali era uma escola para isso também, né? Então eu sentia que essas mãos elas estavam relacionadas a vontades. Então uma era a Uhum. vontade de fumar, a outra era a vontade de comer, outra era a vontade de coçar o meu pé, outra era a vontade de fazer xixi. Quando eu pensava que eu não precisava disso, aquilo apagava, uma mão sumia dentro de mim. E cada uma delas, vontades foram sumindo, sumindo, subindo, sumindo, sumindo, até não sentir meu corpo mais. E aí, quando eu não senti meu corpo, essas vontades sumiram, essas mãos desapareceram, que era uma agitação, assim, que a medicina ela te deixa numa frequência agitada, né? Ele te traz é auditivo, é sensorial, você fica meio tentando se sintonizar em algum lugar, né? Então, quando todas essas vontades sumiram e essa sensação, e eu me senti sintonizada num lugar mais calmo, assim, numa frequência mais nítida, eu comecei a sair do corpo, sair do corpo, sair do corpo e ver tudo que estava ao meu redor. Então, tinha uma consciência ali, mas não tinha uma. Tinha uma conexão, dava para sentir meu corpo, mas é outro lugar, sabe? É um lugar que você sabe que tá ali, mas você não tá sentindo. Então, essa é difícil de explicar, né? E teve um dia lá que eu expliquei para as pessoas que eu tava dançando, e aí eu senti minha coluna se encaixando, e aí eu fui sentindo a minha coluna se encaixando, e de repente. Vou procurar um filtro aqui. Opa, conseguiu? Oi, Consegui. Dani. Seja bem-vinda, boa noite. Não estava Boa noite. programado, hein, gente? Não estava programado. Vou ver se eu compartilho essa live aí. Peraí. Tudo bom, Dani? Como é que você Tudo tá? Fazia lindo. tempo que nós não nos encontrávamos, hein? Foram Não alguma é? entidade que nos uniu aí, Dani. Com certeza. Eu quero te dar um presente, mas é no privado. Ah, legal, legal. Obrigado. Você conhece o Ivan, Dani, lá do Projeto Mayhem? Não, não conheço, não. O Ivan é uma pessoa amável, excepcional, professor, roqueiro, lógico, que isso é o filtro principal, né? Se não fosse roqueiro, a gente não convidava, né? O Ivan, Dani, Ó, ele é um disfarçou agora, cientista. ó. Melhorou a pele, não melhorou? Ele é um cientista, ele é um pesquisador acadêmico, tem mestrado em ciências da religião, né, leciona, ele é doutorando em filosofia, então uma pessoa qualificadíssima, e também ocultista como nós, fráter na Ordem Rosa Cruz, pesquisador das religiões de matriz africana, uma pessoa muito qualificada, que nós convidamos, Dani, para entrevistar a nossa querida Fernanda Afrodite, que é uma xamã, né, que estuda as medicinas tradicionais, né, os povos oriundos aqui da América, e foi um prazer aí conhecê-la 2 meses atrás e eu a convidei para um bate-papo. Mas fique à vontade para participar aí conosco, Dani. Vou A Dani, tentar compartilhar. Vou ver como é que eu faço para compartilhar aqui, tá gente. bom. Então é isso, Já, tia. já pegando o gancho aqui, né? Eu estava Fique à curiosíssimo vontade, aqui fique à quando a vontade. Fernanda estava comentando daquele procedimento do fechamento, né? Porque tem aquela ação em relação ao espaço, né? Diferente de um banimento que às vezes a gente não associa tão diretamente a isso. Mas eu me lembrei de uma coisa interessante. Os antigos, né? E aí falo aqui daquela galera do catolicismo popular, daquelas macumbarias nordestinas das antigas, tinham algumas rezas que eles faziam que tinham um efeito parecido. Quando ela me falou, eu lembrei logo. Rezas de fechamento, o cara fechava uma porteira, ou rezas muitas vezes que afetavam objetos, né? Era muito comum, inclusive, os antigos, por exemplo, um macumbeiro querendo trollar um cara que estivesse enchendo o saco dele, fazer determinadas rezas, e a carroça do cara travava no meio do caminho, a roda não dava um problema, sabe? Tipo, efeitos ditos físicos Eu baseados em fazia umas rezas. E aí eu fiquei brincadeiras curioso. dessas, Ivan. Como é? Gente, eu não estou Eu, conseguindo compartilhar eu a e o live, Ordalho velho. fazemos umas travessuras dessas. As duas travessuras dessa. E aí eu fiquei curioso se o processo que ela estava tratando, se era baseado em rezas, ou em palavras, né? Ou sigilos, como no caso do Reiki, que né, tem aqueles sigilos que remetem a determinados simbolismos e a determinados padrões de energia. Eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre isso aí, que eu fiquei curioso.
Ah, esse Berlin, você tá chamando esse ser para te auxiliar no fechamento do campo da tua casa, do teu corpo, né? E sempre lá nesse lugar, todos os dias antes e depois eles fechavam. E porque quando você está trabalhando com a medicina, abre o campo para várias entidades, né? E às vezes vem entidades que você não gostaria que tivessem lá. Teve uma vez que eu tava lá que a própria pessoa que tinha tomado ayahuasca tava chamando Nostradamus, acho. E quando eles percebiam que esses outros seres chegavam, a intenção deles era que mantesse na linhagem que eles estavam trabalhando. E aí eles voltavam, defumavam o lugar inteiro, assim, com enxofre, com. Deixa eu ver se eu lembro o que que é. Enxofre, mirra, sálvia. São Sim. 5, porque são 5 pontas lá, né? Eu tenho notado isso, mas eu não uso essas aí, eu uso outras defumações. Eu uso muito, todos os tipos, né? Porque daí eu já trabalho agora com essa linhagem do fogo sagrado de Tsatilátl. E com as ervas que a gente vai recebendo, aprendendo no caminho, né? Mas o enxofre é o principal ali. Ele é super fedido, né? Mas ele fecha e sela. Então, eles usavam símbolos, e eu também uso, os que eu consegui aprender, né? Porque tem várias câmaras de extensão de aprendizado lá, né? Esses símbolos com as ervas de defumação e com a reza, que você tá. Como é que fala? Esqueci o nome da palavra. Quando você chama uma entidade, você tá. Invocação. É, Evocação. Você faz uma invocação, não uma evocação, né? Você estava invocando a entidade, né? Não evocando. Incorporando. Incorporação ou você chamava só pro local? você Isso. chama pro local. É uma invocação, né? Evocação. Evocação. Uma evocação, então. E muito obrigada. E aí, quando a gente chama a presença do Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel é o maior protetor de todos, assim, não tem erro, né? E quando você chama, faz essa evocação para Belilin, e aí, essa evocação, ela não é só a reza, a entonação da reza também faz diferença. É quase um canto, assim. Então, a frequência desse canto. Ah, Deixa eu ver. um canto gregoriano, né? Faz um canto gregoriano. Balilim, balilim. E já vai mudando a frequência, né? E aí você chama essa entidade, né? Esse ser, para fazer esse fechamento e junto com essas ervas. Mas os símbolos, eles são bem importantes também. Nesse dia que eu selei o portão, eu selei com o tetragramatron. Tipo, e a pessoa não conseguia entrar no portão. Tinha gente que conseguia ficar 5 minutos na minha casa. E ir embora. Fernanda, só uma pergunta. Tá bem interessante, né, Ivan, o papo, porque o seguinte, nós estamos percebendo muitos elementos do ocultismo ocidental, né, Ivan e Dani, na tua fala, Fernanda, porque, por exemplo, na tua opinião, esse Beli, essa entidade, ele estaria mais próximo do conceito clássico do Aleister Crowley, do SAG, Sagrado Anjo Guardião, que veio dos ensinamentos do Aleister Crowley, da Ordem da Hermética da Aurora Dourada, que é a Golden Dawn, ou você acha que ele não seria um anjo da guarda, um sagrado anjo guardião, mas ele seria, por exemplo, assim, uma entidade, como nós chamamos no ocultismo, de uma forma pensamento, tá? De uma entidade que vários ocultistas juntos criaram essa entidade como é na magia do caos, né, Ivan? E Dani, e essa entidade poderia ser, por exemplo, assim, um guardião do umbral. O que você entende por esse Beli, Fernanda? O que eu entendo é o que eu sinto, né? Quando eu percebo que está presente, assim. Então, eu vejo como se fossem aqueles dois
Anubis, Sim, da que mitologia egípcia. Tá. que fecham a entrada das portas, assim, é a mesma sensação, é a sensação de um guardião, de uma Guardião do umbral. Tá. de um Exu, de um ser que está Uhum. ali fazendo essa proteção de espaços mesmo, assim. E esse ser, ele sempre existiu na tua concepção, Fernanda? Ou ele foi um ser criado por um grupo de bruxos, de ocultistas, de xamãs, de magos, do que seja? Ele foi criado ou no entendimento teu? Ele é um ser que sempre existiu, que ele foi emanado, igual, por exemplo, o que você citou, o poderosíssimo arcanjo Miguel. Eu acredito que nada é criado pela cabeça de ninguém. Eu acho que a gente canaliza e acessa, né? Uhum. Porque por mais que a gente tenha bastante força para a gente criar algo, né? A gente pode fazer alquimias com os elementos da Terra, né? A gente, sei lá, chega lá como o terceiro elemento, quinto elemento, né? Com a nossa força, com a nossa presença, junto com toda aquela alquimia, a gente pode modificar a frequência daquilo, a gente pode modificar o campo e a consciência. Mas um Uhum. ser, assim, eu acredito que ele existe porque já faz parte da existência, sabe? E eu vejo que as entidades, elas chegam na gente como se fosse uma luz bem grande e tivesse uma peneira aqui. E essa luz, ela passa por essa peneira e ela acessa vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Cada pessoa vai ter a percepção dessa luz da forma como ela consegue o dicionário emocional, o dicionário mental, o dicionário de vida dela, né? Então, às vezes, o Exu é o mesmo Belilin, que é o mesmo guardião das tumbas, que, né? Só que Perfeito, Fernanda, isso mesmo. Uhum. Sim, é a eu, nossa eu, concepção, né, Ivan? eu É vejo a, mais. sim. É a nossa concepção, que, por exemplo, assim, longe de querer. Porque aqui ninguém dita a regra, Fernanda. Nós somos contra a regra, nós somos adeptos do Judas Priest. Breaking the law, né? É Nós um, somos é um Break all the sincretismo, rules né? do É Peter uma Frampton. mistura total. No, Exato. no ritual, no ritual que eu consagrava a ayahuasca, também era uma miscelânea. Eles chamavam Salomão, faziam várias ave-marias, é, vários Pai Nossos, Hermes Trismegisto, Caboclo. O cardápio era variado, tinha para todos os gostos, né? E no final das contas, Eu. às vezes é a mesma coisa, né? Só é para as pessoas poderem receber de forma diferente. No Theta Healing, a gente vê. Eu gosto muito do Theta Healing. O Theta Healing foi o mais perto que eu encontrei de uma ciência na minha vida, assim. Que, É que, não aí é, que eu quero chegar, Fernanda, mas continue, continue. Isso. que não era tão acadêmica, né? Pela minha dificuldade mesmo. Dificuldade não é a palavra, né? Pelo meu formato, forma como eu sou, minha neurodivergência, né? É, eu sim, ali eu consegui ver ali margens desse rio, né? Porque os limites que a gente tem na matéria, né? Que condicionam crenças, que condicionam formatos, né? O formato que eu enxergo o Exu, o formato que eu enxergo a Deus, né? Eles são importantíssimos para a gente poder estar aqui nessa dimensão agora, né? E eles ajudam a gente a sair desse lugar cheio de. Como se fosse aquelas ondas de rádios, né? Que fazem a gente estar totalmente desintonizado, mas a gente está em tudo. A gente está no lugar que conecta tudo, né? Naquele campo vazio do nada, que é Deus, que é o universo. Mas muitas vezes a gente não consegue tornear, né? Sintonizar e ter uma comunicação dentro daquela frequência, né? De relações, seja com a Terra, seja com as entidades, seja com as pessoas, né? Então eu sinto que o Tata Healing ele fez margens nesse rio, mas não deixou que o rio perdesse a sua grandeza, né? Perdesse a quantidade de possibilidades que esse rio traz, né? E E ali eles falavam muito isso, assim, desde o começo. Como que você sente que é Deus? Como é que é Deus para você?
Deus é uma pessoa, então é essa pessoa que você vai conectar. Deus é uma energia, então é essa energia que você vai conectar. Deus é o criador de tudo que é. Deus é papai do céu, né? Como você sente e chama ele, é assim que você vai receber, porque não interessa o nome que você dá, o formato que ele tem. E sim a consciência que você instala em você, aonde você se abre, o quanto você se conecta, né? Então eu sinto que livros são importantíssimos, porque eles ajudam a permear um caminho, né? Eu sinto que livros no caso de teorias, né, de filosofias, de visões de outras pessoas que conseguiram acessar aquilo daquele jeito. Poxa, se você pode pegar alguém que já acessou aquilo, que pode dar um help para você ter uma escadinha para subir ali ou para descer, né? É muito válido. Isso é sabedoria ancestral, né? Que vem da nossa família, que vem de filósofos muito inteligentes, né? Dani, Dani não, perdão. Fernanda, eu vou te fazer duas perguntas e eu vou abrir para o Ivan e para Dani para eles fazerem algumas perguntas. Eu te fiz uma pergunta lá no festival, tá? E eu vou repetir essa pergunta para você que eu quero que todos saibam do teu entendimento. Você acredita que o xamanismo, tá? Tem muito xamanismo, por exemplo, assim, que é antiguíssimo. O xamanismo da Sibéria, na Rússia, por exemplo, né? Você acredita que o xamanismo, ele isso na área do Ivan, me permita, Ivan, ele é uma proto-religião, que a bruxaria, mesmo que a natural, não estou falando nada da Wicca, do Gerald Gardner e da Margaret Murray. Paganismo, Tô falando, paganismo. exatamente, estou falando da bruxaria natural, ancestral. Ela é uma derivação, a bruxaria ela veio do xamanismo. Tudo começou com o xamanismo, Fernanda? Eu acho que. Eu não me lembro o que eu respondi, fiquei até nervosa agora. Será que eu vou responder igual? Fique à vontade. Relatos. Mas eu acho que tudo vem da vida, né? Eu acho que não tem um que vem primeiro depois, né? Eu acho que a gente só vai é, nomear de formas diferentes tudo aquilo que sempre existiu, sabe? A Terra ela é muito mais sábia, antiga, é, grande do que a gente pode imaginar como ser humano, né? A gente tem a nossa carga, a gente trouxe muita informação de todos os lugares que a gente passou, como em outros planetas, outras dimensões, né? Mas a gente chegou num lugar de muita sabedoria, né? Então, para mim, aqui não tem uma coisa que veio antes e outra que veio depois, sabe? Para mim é tudo a mesma coisa. Só Porque usa a mesmo, palavra diferente. O mesmo porque xamanismo, então, pode falar, Dani, fica à vontade. aquelas colonizações, aquelas pré-colombianas, que a gente encontra também no Amazonas, que tem escondido em vários lugares, várias pirâmides embaixo de que as pessoas pensam, inclusive, que são montanhas. Que isso? Do Peru, que eu trouxe lá de Nazca, do Machu Picchu. Então, que a gente encontra cidades que a gente encontra que a gente não imaginava antes que teriam naqueles locais, né? E que existem essas cidades e que são culturas também que vieram antes, que tinham mais inteligência de engenharia, né? De construção, do que até a gente, e a gente não sabe. Inclusive, o meu marido é turco, né? Na Turquia tem um lugar que se chama Göbektepe. É a barriga de alguma coisa, entendeu? E lá também é um local que ficam vários arqueólogos estudando, porque teve uma civilização antiga ali também. Então existem civilizações antigas que são mais inteligentes do que a nossa agora e que criaram coisas em vários locais ao mesmo tempo muito parecidas, né? É o, Enfim, por isso que o rei. onde que surgiu? Cara, eu não sei, porque tem a mesma coisa que tem aqui, tem ali, tem cá, tem pirâmide em tudo quanto é lado do mundo, entendeu? Então, aonde que surgiu? Não posso dizer pra você onde que surgiu. Pra mim surgiu tudo, né, ao O Ele é rei, mesmo tempo. uma o rei tradição primordial, né, Ivan?
uma Pistis Sophia, uma tradição primordial dos homens, né? Como um filho das estrelas, e ele há coisas em comum na civilização maia, asteca, né? Civilização inca, no Peru, os egípcios, né? E por que não considerar, né, Fernanda, civilizações pré-diluvianas, como Lemúria, como Atlântida, como o mito da Hiperbórea, né? Então, creio que sejam hipóteses válidas, pelo menos no campo do ocultismo, como a Dani acabou de comentar, Fernanda. Uma pergunta de um inscrito, que é o Frater Plunct Plactizum, ele pediu para te fazer uma pergunta, que dentro do ocultismo, Fernanda, nós não rechaçamos, né, Ivan, nós não refutamos a ciência. O ocultismo, Fernanda, acredito que também na gnose samaeliana, um Veor, tem esse entendimento, que ele é composto de 4 pilares do conhecimento humano. O primeiro é a religião. 99% das pessoas vai ficar indo na igreja, seguindo um pastor, um padre, e aquela vida ali que não é ruim nem boa, mas enfim, né, longe de entrar no mérito. O segundo caminho é a filosofia maravilhosa. Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia greco-romana, filosofia hindu, por que não? Bhagavad Gita, o shintoísmo, né? O confucionismo, Lao Tse, enfim. E o terceiro passo é a ciência, né? As descobertas científicas. E o ocultismo, Fernando, ele não nega a ciência. Ele reúne a religião, né, Ivan e Dani? Ele reúne a filosofia e ele reúne a ciência. Então, por exemplo, todos os ensinamentos Rosa Cruzes, Fernanda, eles passam por uma atualização de 5 em 5, de 2 em 2, eu não sei qual que é a periodicidade, para que aqueles ensinamentos estejam em consonância, né, que não discordem, que haja uma sintonia, né, uma convergência e nunca uma divergência, que haja uma convergência de ideias com a ciência atual. Você entende? Como que você vê dentro de você como uma terapeuta holística, como uma terapeuta que utiliza do xamanismo, né? Da terra como um ser vivo, como acredito que você também compartilhe da hipótese Gaia, né? Da terra como um ser vivo, né? Como algo, digamos assim, até porque não com uma consciência espiritual macro, né? No macrocosmos, né? Como que você lida assim dentro de você? Misticismo, ocultismo e ciência, eles conversam ou eles brigam, Fernanda? Essa foi a pergunta do Frater Plunct Plactizum. Eu acho que conversam, né? Do xamanismo, né? Religião, para eles, era estar ligado, religar, né? Era estar ligado com tudo. Para os povos antigos, né? Para os povos originários. Sempre existiu essa ligação com tudo. Então, a religião, para eles, não era a forma como eu via a Terra, é a forma como a Terra me inclui nela. Né? Então, é como eu convivo com tudo que me rodeia. Se eu enxergo uma entidade, se eu vejo o Criador de tudo que se eu vejo, né, que poderia falar Tonantzin, mas aí é um santo, mas é a Terra, muitas formas de dizer a mesma coisa, mas no fundo você está lá ligado a tudo que te rodeia. Então, independente de qual é a forma, isso é muito legal, porque você podia chegar em outra linguagem ali, mas estaríamos falando da mesma coisa, então não precisaria brigar. Você chama Tonantzin disso? Ok, estamos falando do mesmo ser, né? Então, seria essa ligação de religião. Ciência... Gente, se a gente usa uma erva para fazer uma cura, se a gente usa deixa eu pensar no temazcal, né? Um aglomerado de bambus em forma geodésica para fazer uma cúpula, para colocar uma pedra no meio. Isso é ciência, né? Então, não tem como você... Pode ser que eles não usassem a palavra ciência, mas eles faziam ciência o tempo todo. E eles nunca renegaram isso como algo errado. E disseram, isso vem de Deus, ou isso não vem de Deus, porque tudo é Deus para eles. Tudo é o Criador de tudo que é. Então, como que você vai dizer que o que você foi aprendendo a usar no teu corpo, sendo cientista de você mesmo,
não é de Deus, se tudo é de Deus. Então não tem nem como não ter essa quebra, né? Não estar ligado. E filosofia, para eles, sempre foi sabedoria ancestral. Eles não fazem nada que não tenha a visão da sabedoria ancestral. Porque não é inteligente você começar de novo um processo de desenvolvimento. Não é inteligente você começar de novo, né? Se você já tem toda aquela carga de sabedoria de como usar uma erva, se você já tem toda aquela carga de sabedoria de como manter a margem desse rio funcionando, por que que você não vai usar, né? Então, para eles, assim, é muito importante que você escute os ancestrais. Nós começamos a me dar uns tremedor aqui. Quando acontece isso é porque tá canalizando coisa, viu? Então, como que você... Aqui o pessoal é da pesada, Fernanda. Já derrubou o negócio aqui. Pois é, tá pegando preço. Como que você vai... que pensei. Como que você vai... Arruma a tua casa. Metaquiace, mas tem jeito de falar. Eu não sei o original, mas tem gente que fala meta-se aqui. Meta-se aqui. Meta-se aqui. E tem oi assim no final, não tem? Como é que é? Arro, metaquiace, oi assim? É assim que pronuncia? É metaqui, oi assim. Metaqui, oi assim. É aquela cota, né? Eu não consigo pronunciar muito bem as palavras lacotas, mas é metaqui, oi assim. Mas eu te falo brasileirado, tá tudo certo. Ayahuasca, você sabe o que significa? Ayahuasca? Olha, ayahuasca é o nome da própria planta, né? Da consciência daquela planta, assim. Tipo, é a mistura do... Não, vamos lá. Aya é irmão. E Huasca, irmão Huasca. Ayahuasca. Entendeu? Que Huasca era um peruano e tal, né? Um índio peruano. Enfim, tem uma história dele com uma índia brasileira também. E ayahuasca seria irmão Huasca. Que legal. E aí tem a Jurema também, mas tem o ayahuasca. Tanto que a gente fala o ayahuasca. A gente não fala, você tomou não é ayahuasca. É o ayahuasca. O irmão Huasca. Para os indígenas daqui é o Nishipã. Mas cada lugar fala de um jeito, né? Mas gostei de saber. Vou começar a falar o ayahuasca agora. Fernanda, agora eu te entrego nas mãos do Ivan e da Dani. Interessante aí que, enquanto ela falava, né, eu estava aqui lembrando de alguns conceitos, de algumas coisas que a gente vê, às vezes até quando a gente está estudando no nível acadêmico mesmo, a questão da religião, né, principalmente quando ela mencionou aquela questão, né, de vários nomes ou de várias culturas serem enxergadas como perspectivas diferentes sobre uma determinada coisa. Isso me lembrou um ponto interessante, né, tem um conceito que de vez em quando fica se debatendo aqui na minha mesa, que é a ideia de deuses como símbolos. E aí, muitas vezes, a gente menospreza o sentido de símbolo, né? A gente acha que símbolo é uma coisa menor. Mas quando a gente vê esse tipo de abordagem, a gente percebe que, no fim das contas, faz um determinado sentido, principalmente para o ocultista, né? Quando você entra em contato com um determinado deus ou divindade, o que você está, no fim das contas, tentando acessar ali é aquilo que aquele símbolo está ali embalado numa linguagem, num nome específico, que está carregado com uma mitologia, com uma história pregressa, mas que tudo isso está tentando fazer com que você acesse um determinado conceito, um determinado padrão de energia, para a gente falar num termo mais esotérico, né? Um arquétipo, ou seja, você está um arquétipo, você está tentando acessar uma determinada forma ou energia que vai trazer uma determinada potência para ti. E isso é interessante, né? A gente, às vezes, ignora esses aspectos simbólicos, né? Isso ajuda a gente, inclusive, a ter uma postura até mais tolerante em relação ao símbolo cultural que o outro utiliza para se referir, muitas vezes, àquela mesma coisa que você está se referindo. Aí a gente tem inúmeros deuses e divindades para se referir, por exemplo, à potência da guerra, os deuses do amor, deuses supremos, deuses criadores. A gente encontra diversas culturas com diversas linguagens diferentes, com diversas simbologias para acessar uma coisa, um conceito, né? Então, às vezes, pensar sobre esse aspecto ajuda a gente a abrir um pouco a mente e perder um pouco daquela dureza que a gente, às vezes, encontra nas instituições religiosas tradicionais. E aí eu já pego o gancho com essa questão dos pilares que o Frata falou, né?
um conceito que eu gostaria de comentar também com o pessoal, de dividir, que às vezes a gente vê muita gente falando sobre religião e confundindo religião com uma instituição religiosa específica, né? E eu acho que faz bem a gente começar a separar esses conceitos, e é uma das coisas que eu até bato bastante na tecla quando estou no meu trabalho lá pro lado acadêmico, é essa questão do conceito de religião. Tem um conceito que eu acho interessantíssimo, que ele justamente tenta separar isso, que é a ideia de você entender a religião não como a materialização dela numa instituição. Você não confundir religião com a igreja católica, não confundir religião com um templo budista, mas entender a religião naquilo que a gente está mencionando o tempo inteiro aqui, nessa relação pessoal do ser humano com os temas que ele se interessa em relação à sua transcendência. Você vê que tudo que envolve a nossa relação entre vida e morte já tem, de alguma forma, um tema religioso envolvido, né? Você vê que todas as religiões estão, no fim das contas, dialogando com a mesma coisa. A nossa necessidade de dialogar com o que vem após a dissolução do corpo, né? É a gente dialogando com a morte o tempo inteiro. Então, tudo que envolve esse tipo de dilema, a gente pode considerar como algo já em si, em essência, religioso, mesmo que não tenha ligação com uma instituição. Por isso que mesmo quando a gente está em relação a uma determinada visão de mundo, em relação a uma determinada prática ou ordem, de certa forma já estamos sendo religiosos, mesmo que aquela ordem, que aquela instituição não seja dogmática, não seja vinculada a uma das instituições tradicionais religiosas pesadas e chatas que a gente tem por aí. A gente está também aqui o tempo inteiro falando sobre religião, no fim das contas. E aí nesse É um dilema, né? religário, né? É esse religário, é essa sensação de você estar discutindo aquilo que te interessa no fim das contas. Porque todo mundo, quando para pensar nas questões existenciais, é quem eu sou, para onde é que eu vou, o que estamos fazendo aqui, buscando sentido, né? Religião é isso, é buscar sentido, é tentar estar ali o tempo inteiro em dia com essa sua essência, com essas suas inquietações, né? E aí você vai expressar isso numa determinada doutrina, você vai expressar isso num determinado tipo de conhecimento. Tem gente que expressa esse caráter religioso, inclusive fora das instituições. Tem gente que tem o dinheiro como seu pilar central de vida e de sentido de existência. O dinheiro vira uma religião. Tem até alguns estudos, até da área acadêmica, que o pessoal começa a brincar, dizendo que o capitalismo está virando uma religião, né? Ele tem símbolos próprios, ele tem lugares de poder, como os shoppings, ele tem uma organização que te induz a pautar a sua vida toda dentro desse grande valor, que é o dinheiro. E aí a gente Tem chega, né? Deus escrito em Religião. todas as notas de reais, né? Pois é, tá ali o tempo inteiro um elemento religioso puxando ali. Você vê, inclusive, nos grandes fundamentalismos, né, os grandes regimes totalitários também se apropriam dessa coisa simbólica da religião para impor suas ideias. Aí eu adorei essa coisa que o Prater trouxe. Religião, enquanto essa coisa da inquietação humana. Aí a gente pensa filosofia. Eu gosto de pensar a filosofia também como a ideia de você estar sempre diante de uma postura de questionamento diante das coisas. É tudo que o ocultista faz, né? Busca a transcendência, ele questiona, ele se pergunta, ele não parte do princípio de que está tudo resolvido, e a ciência como experimentação, e aí tem um quarto pilar que eu acho maravilhoso, que é a arte, né? Você também dá asa ao seu inconsciente, expressar os seus impulsos inconscientes, seja de uma forma artística, ou seja, quando você está num transe religioso. Então, eu acho isso fantástico. E aí já emendo numa pergunta para a Fernanda, né? Se dentro dessa linguagem toda, desses grandes símbolos, se existem ali referências no xamanismo que ela pratica a divindades daqui da Terra. Se existe essa busca pela cultura afro ou brasileira ou indígena brasileira, se existem deuses indígenas que ela cultua ou que ela já teve contato nesses momentos de impulso religioso ali. Olha, eu acho que eu não sou uma pessoa que cultua muito deuses, assim. Mas eu me toco com a história desses deuses, né? É como se a história deles mexesse com alguma coisa dentro de mim. Então sempre vai aparecer alguma informação de alguma entidade do Brasil, vai aparecer alguma entidade da África, vai aparecer entidades do México, né? Eu gosto de falar entidade, tá? Mas seria deuses, né? Seriam símbolos. E, de alguma forma, a história que até os Hare Krishnas me deixam maluca às vezes. Eu vou, às vezes, no templo e falo, meu Deus do céu, que história! Será que eu consegui pegar um terço disso, né? Mas é divertido e alguma coisa ali me toca, assim. Algum aprendizado, alguma vivência que aquele ser passou e que de alguma forma eu me reconheço ali dentro, sabe? Então,
eu não sei se eu chego a cultuar, sabe? Nem aqui, nem os orixás daqui. Mas eu gosto muito de receber essas informações, porque de alguma forma, como eu falei, né, o meu jeito de me relacionar com o mundo é através das minhas experiências, através das minhas sensações, né? Dos sentimentos, né? Da frequência que eu chego, né? A conclusão daquilo, assim, né? Que a maioria das vezes vem do amor, vem da humildade. Então, para mim, assim, essas leis universais, acho que eu teria que falar do Tata Healing, mas essas leis universais, essas virtudes que dão base para o nosso espírito expandir, para a nossa consciência existir, para o nosso sentimento se fortalecer, para o nosso ego ficar forte, para o nosso sentimento crescer, essas virtudes que dão a base para que as leis atuem sobre a Terra, as leis universais, seja da gravidade, do tempo, né, o tempo que traz a morte, né, para os ciclos acontecerem, que eu acredito que é o que é a minha língua principal, assim. E demorou para eu entender isso, sabe? Demorou para eu entender como o meu ser se relaciona com o mundo, sabe? E eu acho, assim, que tem tudo a ver com o que a gente tava, com o que você falou, que eu falei, deixa eu fazer um comentário. Metaquiase, tá? Metaquia ou assim, enfim. Por todas as nossas relações. Religião, religar-se, né? A religião nada mais é, no meu ver, assim, e escutando tudo que você falou, que eu achei incrível, né? Do que se relacionar com a Terra, se relacionar com o Espírito, se relacionar com tudo que existe, né? É uma relação. E por todas as nossas relações, é a relação comigo mesma, a relação com Deus, a relação com a Terra, é a relação com as pessoas da minha família. É isso que a gente faz dentro de um trabalho xamânico, dentro de um temascal, né? A gente está ali para curar as relações antes da gente vir para nascer, as que vão vir para frente, e todo mundo que está ali dentro, e tudo que está interligado com a Terra, com Deus e com tudo, né? Então, como que a gente não vai falar de cultura? Como é que a gente não vai viver cultura, né? Tudo é cultura. Cultura é a nossa relação com tudo. Eu amo viver no Brasil, porque o Brasil é cultura misturada de vários lugares que fazem a gente ter essa visão mais empática. Outra virtude que para mim é muito importante dentro que embasa o mundo, né? Ter empatia por quem está do nosso lado, aprender com a cultura de quem está do nosso lado, com a religião que está do nosso lado, a forma como as pessoas enxergam a mesma coisa, sabe? Essa relação, assim, para mim, que é a magia da Terra, sabe? Então, você fechar a tua vida, fechar tudo que te rodeia, todas as relações que você poderia ter em volta de você, para ficar escutando a mesma música, na mesma cor de parede, no mesmo formato de templo, na mesma conversa, na mesma visão, né, no mesmo dicionário do que é Deus. Às vezes é importante para as pessoas, porque as pessoas realmente não têm emocional. E eu não acho que seja errado não ter emocional, não acho que isso torne uma pessoa fraca ou pequena, nada. A gente sempre vai estar trabalhando esse emocional, né? Tem coisas que eu tenho, tem coisas que eu não tenho, e assim vai, né? Não torna ninguém melhor nem pior. Mas às vezes as pessoas não têm emocional para tanta diversidade. Principalmente no Brasil, que tem muita, né? E aí as pessoas precisam se fechar num lugar, se preservar e manter só aquela visão. Mas se a pessoa tem um emocional e ela pode enriquecer a visão de mundo dela e abranger essa cultura, por que não? Então, não sei se eu entendi a tua pergunta, se eu respondi ela, mas... Sim, respondeu, sim.
Inclusive, duas coisas que você falou que eu fiquei aqui achando interessantíssimo, né? Logo no começo, quando você estava falando de aprender, né, com a história de diversas entidades, de diversas entidades que você tem contato, deuses, ou o que quer que a gente queira chamar, né? Eu achei isso interessantíssimo porque, no fim das contas, é a forma como o ser humano se conecta por excelência, né? Nós somos seres que vivem de narrativas, né? Ou seja, nós não poupamos uma boa história na nossa vida. É assim que a gente se comunica com o outro, através de enredos, de histórias, de narrativas. Não à toa que todas as religiões, todas as doutrinas têm a sua história fundadora, tem o seu mito ali que serve de base, né? Porque é assim que a gente acaba digerindo a nossa realidade, né? Nós somos seres narrativos, a gente precisa de uma narrativa. E o interessante também, quando você mencionou a questão das sensações, me lembrou logo Fernando Pessoa, né? Tinha uma frase dele, não frase de poema, mas aquelas frases que você encontrava nos escritos pessoais dele, quando ele escrevia sobre o fazer poético dele. Ele brincava com essa ideia de sensações, né? Até o movimento chamado sensacionismo, né, que ele cria para si mesmo. E, basicamente, essa ideia de que tudo é sensação, porque a sensação é a forma como nós nos relacionamos com o mundo, né? A gente se relaciona com o mundo a partir disso mesmo, a partir dessa narrativa que a gente encontra da realidade, as histórias que a gente vai entrando em contato, esses significados que a gente vai adquirindo nessa troca, né? E pelas sensações, que é a forma como a gente aprende a realidade, como a gente experimenta as coisas. Então, achei super pertinente quando você falou isso, né? Como você experimenta a coisa. No fim das contas, é assim que a gente vive a nossa existência, né? Através da nossa sensação, equilibrada também com a nossa capacidade de narrativa, ou seja, a nossa racionalidade ali o tempo inteiro, contando histórias, e ao mesmo tempo essas sensações absorvendo muitas vezes aquilo que as histórias não são capazes de cantar, né? Aquilo que fica nas entrelinhas, e aí vem a poesia com tudo, e aí vem o símbolo, e por que tudo está tão interligado, né? Linguagem, poesia, religião, tudo isso para mim eu vejo tudo como se fosse algo conectado, né? Porque tudo mexe com essas coisas que a gente usa para perceber a nossa realidade. Está tudo interligado ali na gente. Então adorei a sua fala. Obrigada, também gostei muito da sua. Queria estar te vendo, mas eu vou ver depois. Dani, fique à vontade para fazer suas perguntas. Quase é Você teu. é terapeuta com. Você faz terapia com as medicinas sagradas. Ó, eu. Pratica a terapia ou faz uso, né? A sua conexão é mais com as medicinas sagradas? Só É, para eu poder formular correto a minha pergunta. Minha pergunta não é essa. tá, eu tô. Então, esse aqui é um problema. Eu começo a falar de mim, eu já conto uma história. Mas eu vou falar mais firme aqui. Eu sou terapeuta holística, né? Então, eu fiz diversas técnicas de terapia. Reiki, reiki xamânico, massoterapia. Aí eu fui pro Theta Healing, que é uma visão mais psicóloga. Meu pai é psicólogo, mais terapêutica nesse sentido, né? Meu pai é psicólogo, psicanalista, né? Mas que é uma conversa muito similar à terapia, só que ela vai num nível mais profundo, porque trabalha com sentidos psíquicos do terapeuta. Então você acaba acessando ali informações que estão meio bloqueadas, né? Vai num lugar diferente. Eu também ensino as pessoas a usar essa técnica, né? Então eu fiz a formação de mestre cientista dessa técnica que se chama Theta Healing. Daí, em conjunto com isso, eu estudei permacultura, estudei yoga, mas não como instrutora, como receptora, né? Sei lá se é essa é a palavra. E, eu agora eu sou temascaleira e mulher. Eu sou mulher medicina já há um tempo. As medicinas chegaram na minha vida. Eu fui fazendo cerimônias. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo porque era uma canalização e eu fazia o que tinha que fazer. Recebi pena branca no meu primeiro temascal. Não só eu vi, outras pessoas viram também. Então, para mim, ele já fechou, falou, não, essa é teu caminho, né? Vai que vai. Tamo junto, amor. Me apaixonei também. Ele também veio em mim, girei sozinha, do nada. Mas não foi no Temascal, foi com a Ayahuasca. O Agora, Temascal, agora. deixa eu só concluir. Agora eu tô há 5 anos dentro de uma escola que se chama Fogo Sagrado de Tatilatl, que foi recebido dos Lakotas, mas acabou agregando culturas latinas, né? Foi recebido com bênção, né? Tipo, você pode passar isso adiante, né?
Mas aí o outro chefe que assumiu, tô resumindo a história bem resumida, tá? O outro chefe que assumiu, que era o filho né, do chefe dessa tribo, dessa comunidade, sei lá, tentando melhorar as palavras aqui. Ele falou, olha, eu não quero mais que você use o homem na cota, mas bênção dada não se retira, então pode continuar. E aí ele pegou, dentro da cultura dele, que era mexicano, agregou as outras medicinas dentro desse trabalho, né? Ele faz a busca da visão, a dança do sol, eu sou dançante do sol, mas também tô fazendo a busca, só não terminei ela ainda, migrei para dança, depois eu vejo o que que eu faço com a busca. E ali eu aprendo a portar as medicinas, né? Então hoje eu tenho as bênçãos para fazer o Temascal e tenho bênção da minha madrinha, né? Para continuar fazendo o trabalho que eu já fazia. A gente faz, eu tenho feito atendimentos individuais e cerimônias coletivas. Eu não me sinto segura para trabalhar, para servir ayahuasca. Não me sinto segura. Mas eu sirvo cogumelo, eu sirvo jurema, eu sirvo uma medicina que a gente faz com meditação mais forte da jurema. Peyote? Peyote, Peyote é mais difícil de ter, né? Peyote São Pedro. Então, o São Pedro é o mais dessa região, né? É do sul, da América do Sul. E isso, então eu faço cerimônias individuais coletivas. No Festival do Druidas eu fiz de benzimento. Foi um pedido da Andressa. Eu faço bastante benzimento e é a segunda vez que eu participo do festival fazendo benzimento. E assim, tem que deixar para quem recebeu falar, mas eu acho que as pessoas saem de lá bem felizes, né? Você administra. O que eu queria saber é qual é a medicina que você administra no Temascal? O Temascal, eu faço às Ou não vezes, tem nenhuma medicina? porque o Temascal, É só a fumaça. o Temascal ele já é uma medicina, né? Então, É só a fumaça, né? Então, não é com peiote, não era essa a minha dúvida. eu não faço Temascal de nutrição, né? Temascal de nutrição é um formato de Temascal com 4 tabacos, ele dura umas 8 horas. Ele é um Temascal diferente. Agora, Temascal com medicina eu sempre fiz. No primeiro, eu acho que já foi com medicina. Mas às vezes eu não utilizo medicinas da floresta, né? Com medicinas psicoativas, enteógenas, né? Às vezes eu não utilizo medicinas enteógenas dentro do Temascal, às vezes eu utilizo. Porque o Temascal, ele já é uma medicina. O que o Temascal faz? Resumidamente também, né? Que é muita coisa. Mas o Temascal, ele serve para trabalhar a tua relação com você mesmo, com a terra, com as pessoas que estão ali dentro, com os seus ancestrais. Ele é sistêmico, né? Quando você está ali dentro, é como se você estivesse entrando no altar da terra. É como se você vai na igreja, você chega num altar de um santo, do Arcanjo Miguel. Né? Você está lá naquele altar, você está fazendo um rezo para ele. É um lugar que te conecta, né? É um portal. O Temascal é um portal que te conecta com a consciência da Terra. Então, é um altar que você está rezando para a Terra. As pedras, elas têm informação desde quando a Terra existiu. Né? É muito antiga a sabedoria que tem nas pedras. Então, as pedras, elas são recebidas nesse altar como as principais medicinas daquele lugar, as principais curadoras. Elas são colocadas dentro do fogo para ativar a sabedoria delas. Retira-se elas do fogo, coloca elas no meio dessa tenda escura. Então, você está no útero da terra, é como se você estivesse renascendo e morrendo. E ali dentro existem mortes emocionais, existem insights, existem todo tipo de coisa acontece lá, desde pavor extremo Pode do ser feita escuro. iniciação, se é um momento de vida e morte também. A minha dúvida é se você entra em um estado meditativo, estado de transe, quando você está. Eu nunca fiz Tem gente que fica com pavor. O pavor, o medo, chega num nível tão grande que a pessoa perde a consciência. E isso é o que é trabalhado, porque você se rende, sabe? A terra, ela é um altar
que para você sentir, para você se conectar com ela, você se rende. Você vai além de todos os pensamentos do seu coração e você se coloca à disposição, você entra no ciclo. Você para de resistir ao que é coletivo, sabe? Essa é a minha sensação, minha percepção, tá? E o temascal, essas cerimônias xamânicas, geralmente, ou elas te levam para um lugar de exaustão, para que você não tenha mais resistência, ou ela trabalha com seus medos para que você reconheça eles e que você, tipo, realmente pare de... Porque o medo, ele trabalha muito no sistema nervoso central do nosso corpo. A gente gasta muita energia com medo. Então, às vezes, você tem que ir no extremo para você liberar. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que chega lá dentro e fica em meditação do começo até o fim. Tem gente que sente uma sauna. Para mim, é uma sauna gostosinha. Nossa, eu penso nisso, que aqui Curitiba é frio, né? Já tô querendo o calorzinho do Temascal lá. Então, ou você vai se render a sabedoria das pessoas que estão ali ao teu redor. Teve um temascal que eu não estava conduzindo, que quando foi a porta do fogo, a pessoa que pegou o tabaco, era um tema só de nutrição esse, a pessoa que pegou o tabaco do poder, que ela podia falar e ninguém interromper, ficou falando 1 hora. Ninguém aguentava mais, a gente não queria nem escutar a voz daquela pessoa. E tinha gente que falava, gente, eu paguei por isso. Aí a pessoa que estava conduzindo falava assim, o tabaco tá na mão dela, escuta. Essa é a sabedoria xamânica. Escuta, escuta, escuta. Não é tua vez, né? Então, tipo, raiva, estresse, vontade de dar um tapa na cara dela, vontade de derrubar aquela tenda, me dê meu dinheiro de volta. Tudo passou dentro do coração, do pensamento de todo mundo que tava lá, que depois a gente conversou sobre isso. Quando todo mundo resolveu aceitar que aquela mulher não ia parar de falar, e ela é uma amiga, e resolveu escutar de verdade o que ela tinha para falar, a mulher não parou de falar? Assim, isso é sabedoria xamânica. É isso que vem de todos esses processos, sabe? Você chega num lugar de exaustão até que você se rende àquilo, sabe? Mas isso pode acontecer com euforia, isso pode acontecer com medo, isso pode acontecer com amor, isso pode acontecer com meditação. Tem tanto, é inesperado, é que nem a Terra. Você nunca sabe se vai estar frio ou calor. Você nunca sabe qual é a reação que teu corpo vai ter. Às vezes você sai de lá, ganha aquele banho gelado e é o melhor gelo da tua vida, sabe? E essa sensação de o melhor, essa sensação de não controle e de se render ao que vai vir, assim, é a maior sabedoria de todas essas cerimônias. Bate, às vezes, de conflito com o Theta Healing, né? O Theta Healing, ele fala muito sobre não ter que passar mais dor para aprender, né? Porque a gente se condicionou a acreditar que só sentindo aquelas dores a gente vai aprender, né? Mas mesmo eles tendo essa visão diferente, no fundo, se você entra no profundo daquela sabedoria, os dois têm um equilíbrio dentro disso, sabe? Não é deixar de sentir dor, não é se condicionar só às dores, mas é aprender que depois daquela dor profunda existe até um êxtase. E aí aquilo já não te apavora, não te desespera como te desesperava antes. Porque você sabe que vai conseguir ficar 4 dias sem comer. E às vezes a primeira vez que você faz a dança lá, que você fica 4 dias sem comer, é horrível. Mas no segundo ano, é de boas. No terceiro, você tá até pensando, ai, que bom que eu vou fazer esse detox, né? Porque cada vez teu corpo vai criando mais... Não é resistência, é o contrário de resistência, mais entrega, mais aceitação, mais consciência de que aquilo não é algo que vai te fazer mal. E que a gente está sujeito a isso a qualquer momento, porque a gente está na Terra, né? Eu acho uma cerimônia assim, ó. E as medicinas, elas ensinam a gente a conversar com tudo isso, né?
Elas ensinam a gente a conversar com as plantas, a conversar com o nosso espírito, com o nosso coração, a conversar com as pedras, a conversar com os elementos, né? A aprofundar cada vez mais, deixar mais É, profundo. e com relação ao jejum, né? Posso chamar assim, ficar 4 dias sem comer. Você aceita, entende que você é capaz também, né? Que você não vai conseguir, né? Passar pelo processo. E aí no ano seguinte é mais fácil, né? Mas o primeiro ano realmente deve ser, porque você não sabe o que você espera, o que te espera, né? Se você vai passar mal, se você vai desmaiar, entendeu? Então, acho que é o medo, né? O que você falou antes também. O medo deixa É, sempre o. pode ser que agora, né, tipo, eu volte lá de novo e eu passe por tudo que eu passei no primeiro ano, assim, é muito inconstante. E isso me deixava com raiva, muita raiva. Eu adorei o Tata Healy porque ele era mais constante, assim, sabe? O xamanismo, usando a palavra xamanismo, né? Mas essas cerimônias, essas me deixava com muita raiva. Eu falava, cara, mas quando que eu vou saber me preparar para isso? Mas não tem preparação, sabe? A preparação é mais o formato, é mais saber onde está a margem, mas no meio do rio as coisas podem mudar de repente, assim. Na Dança do Sol, a gente corta um pedaço da nossa pele, olha isso. Primeiro ano cheguei lá, não sabia direito o que era isso, né? Eu já achava, eu comecei a dançar, eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou ficar 4 dias fazendo isso, nada a ver, não preciso disso para me conectar com a terra, né? Tipo, mas enfim, vamos lá, né? Julgando. Uhum. Julgando assim, tipo, de saco cheio, né? Tipo, e daí do nada, no meio da dança, assim, começa todo mundo se cortar, arrancar pedaço de couro da pele, se pendurar na árvore e arrancar pedaço da pele e oferendar isso pra terra. E as mulheres não precisam, graças a Deus, não vou fazer isso, não, né? Não preciso tirar um pedaço da minha pele pra dar pra terra me amar, né? Tipo, nada a ver. Aí, no segundo ano, acho que foi no segundo já, a gente, eles deram pra gente uma misturinha de medicinas lá, né? No terceiro dia. E eu tava certa, não vou fazer isso, nem me preparei, nem peguei pena, nada, não vou fazer isso. Aí, tomei a medicina que era acho, cogumelo, peiote e ayahuasca. Acho que era isso. Aí Um todo mundo mix. entrou numa força assim, sinistra, no meio da dança, 3 dias sem comer. A força, a medicina da dança já é uma medicina, né? Ela já tem todo aquele brilho, né? Que é uma coisa, não sei nem explicar. E daí vem a outra medicina, né? Na hora, eu comecei a sentir um amor tão grande, mas tão grande pela terra, uma vontade de fazer alguma coisa para demonstrar minha gratidão, assim. E eu comecei a pensar, não, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Não, mas quando eu chegar, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí começou a aumentar aquele amor, assim. Eu falei, cara, mas agora que eu posso arrancar um pedaço da minha pele e dar pra terra. Agora! Tipo, não é daqui 3 dias, amanhã, é agora. Eu vou. Aí comecei a gritar, madrinha, eu entendi! Agora eu entendi, como se eu tivesse entendido tudo, né? E aí fui lá, fiz a oferenda, enterrei a pele, assim, e naquele momento, porque a minha vontade era, tipo, me jogar num buraco, assim, e falar, eu sou sua, faz o que você Se quiser entregar de mim, inteira. eu confio em você, pra onde você quiser me mandar, me manda, eu sou completamente sua, rendimento total, assim, e uma vontade de dar meu coração, sabe? E aí, pra mim, aí fez sentido. Aí no segundo ano, eu fiz de novo. E no terceiro ano, não quis fazer. No quarto ano daí, né? No terceiro, sei lá. No última vez que eu fui lá agora, não quis fazer. Cheguei lá e falei, não quero fazer. E aí foi ao contrário. Eu comecei a sentir que, poxa, por que eu não fiz? Deveria ter feito. Cara, porque
nossa, aqui é a oportunidade perfeita, depois eu tenho que esperar um ano inteiro, né? E me faz tão bem, por que que eu não fiz? Aí cheguei e falei, olha, eu mudei de ideia, será que dá pra eu fazer agora? Não, agora não dá mais pra você fazer. Aí fiquei triste, triste, e aí fiquei pensando, ai, acho que eu não tô servindo o suficiente. E aí começou a me vir um insight, assim, de tudo que eu tinha feito durante o ano. Coisas simples, assim, pequenas, entre aspas, mas grandíssimas. E que eu tinha servido maravilhosamente esse ano inteiro, com várias situações, sabe? A compreensão, o reconhecimento, a gratidão para mim mesmo, sabe? Uma leveza, assim, parece que foi uma culpa se dissolvendo, assim. E eu não fiz a oferenda. Então, não tem uma ordem, e isso deixa a gente louco às vezes. Mas é a vida, né? Na verdade, você está entre mundos, né? A gente, quando você vai consagrar a ayahuasca, eles dizem para a gente não comer carne, para carne tem relação com a terra, né? Para a gente evitar algumas coisas, não se alimentar muito, para poder ter essa facilidade mesmo dessa conexão entre os mundos, né? Vida e morte, né? Para a gente ter essa conexão com os mortos, né? Com o lado espiritual. E Eu você acho, estava ali naquele momento, entendeu? Então, assim, o teu registro emocional, né? Você estava ali naquele momento e o que você sentiu foi a necessidade de fazer. eu acho Pra... que quando a gente. Primeiro, né? Tudo que a gente usa que gasta energia durante a ayahuasca, a gente está perdendo de ter uma experiência mais profunda com as medicinas. Então, se você faz uma dietinha antes, você deixa o seu corpo gastando menos energia, então você vai ter um aproveitamento da medicina muito maior, né? Mas tem muita gente, eu também faz muito tempo que eu não faço isso, né? Porque às vezes eu nem sei, acontece do nada. Hoje tá rolando, vamos, né? Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Chega um momento, eu acho, que você começa a aprender a colocar mais energia no que você está fazendo. Ter mais consciência daquela frequência, sabe? Então você mergulha mais naqueles lugares. É, Quando a gente faz dieta, o que que acontece? Nosso corpo, ele tá sem interferência de outros seres, de vitaminas, vegetais, minerais, substâncias, né? Então, o nosso corpo, ele tá sem interferência dessas substâncias. E a consciência que você tem, né, além de estar mais leve, né? A gente fica acessa frequências mais leves, a gente acessa nossos campos mais sutis, né? Então, você vai aprendendo a sintonizar frequências nesses momentos. Os indígenas, eles não fazem dieta o tempo todo, mas eles estão sempre fazendo dietas com propósitos. Ah, eu vou fazer a dieta agora para aprender mais sobre o espírito do rapé. Então você fica sem comer algumas substâncias, outras que te potencializam, você come, para sintonizar com mais consciência, com mais firmeza, com mais propriedade, né? Com mais entrega, profundidade também, aquela sintonia. Depois que você aprende a acessar aquela sintonia, no teu dia a dia, independente do que você consuma, aquela frequência ela já é mais familiar para você. Então é mais fácil de você acessar ela. Você não precisa fazer dieta. E às vezes a gente vai desintonizando também, a gente vai esquecendo. Tinha um lugar que eu fazia meditação, que é a Mística Andina, que é uma família ali, me ensinou muito, muito, muito. A pessoas, meu Deus, amor, chakra do coração. E volta e meia eu esqueço da frequência que a gente vivia lá, sabe? E aí eu encontro elas e falo, nossa, que saudade que eu tava disso. Essa sensação deles ali, assim, é um bálsamo, sabe? Mas vai passando o tempo, a gente vai esquecendo também, né? Aí volta lá, acende de novo,
sintoniza, mantém, né? É o tal do exercício, né? Eu acredito que a gente tem fases, né? E tem fases que a gente está mais conectado com um tipo de estado vibracional, ou entidade, entendeu? E tem fases que a gente está mais conectada com outros estado vibracional, outras entidades, outras energias, né? Sim. Que nem o Caboclo Pena Branca. O Caboclo Pena Branca tem fases que eu tô mais conectada com ele. Mas eu tenho dois lá na casa dos meus pais, não tenho nenhum aqui na minha casa. Eu moro fora do Brasil, né? Que Adoraria estar legal. morando no Brasil também, queria estar no Brasil também, entendeu? Já pra deixar claro. O Brasil é massa demais, né? Prefiro o Brasil também, mas não tô aí. E aí eu tenho dois lá, né? Mas aqui eu me conecto com ele sem imagem, entendeu? Não preciso de imagem para me conectar com ele. É, Já que fiz. ele já é alguém importante pra você, né? Ele é muito, ele salvou a vida do meu pai, ele trouxe muita aquela alegria no coração, né, que você sabe qual é, e depois trouxe muita prosperidade para minha vida. Eu precisei fazer uma viagem astral. Chamei ele para ir comigo, ele foi comigo, chamou ainda um outro índio. Então ele tem um histórico grande, assim. Eu já chorei muito por causa do Caboclo Plena, assim, de gratidão, né? E amor. Mas ele tá na minha vida, ele já provou por A mais B que é ele mesmo, que ele tá comigo e que eu já perguntei várias vezes, assim, faz alguns anos, né? E ele sempre comprovou também. Foi no ritual de ayahuasca que eu recebi o Pena Branca também. Que massa. Todos vocês já viajaram no astral? Depois eu gostaria de saber mais sobre isso. Eu só tive aquela experiência, assim, e algumas sem controle. A Ordem Rosa Cruz, Fernanda, um Ai, dos sim. pilares dela, existem outras, como a conscienciologia, né, Ivan? Me fugiu o nome dele agora, Valdo, né, Ivan? Conscienciologia, né? Enfim, a Ordem Rosa Cruz, uma das técnicas que você aprende ao longo dos graus, Fernanda, é exatamente isso, a projeção astral. Por isso que eu te perguntei lá no começo se essa experiência você julgava como uma projeção astral, tá? Porque o que nós, Rosa Cruz, acreditamos, né, Ivan e Dani, é que a Dani também pertence a outras tradições, tá, Fernanda? Não só o rosacrucianismo, tá? Ela é uma bruxa, ela também tem a tradição da Quimbanda, a tradição da Umbanda, tá? Mas dentro da Rosa Cruz, vamos focar lá, existe uma diferença entre a projeção astral, que para nós é da consciência, tá? Uhum, É da mente, tá? A tua mente vai até um lugar, por exemplo, se eu me projetasse na sua casa, eu deveria, você não necessariamente me veria, tá? A menos que você tivesse um dos poderes psíquicos, né? Que é a versão extrasensorial, por exemplo, uhum, a clarividência, né? Você uhum, me veria. é, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um frater, que é o Ailton do Amaral, e ele se projetou na minha casa, tá? E isso depois de uma live que eu vi com ele. Então, isso daí é um fenômeno que para nós ele é muito mais assim psíquico, uhum, energético do que espiritualmente falando, tá? uhum, E tem também os sonhos lúcidos, que seriam, por exemplo, assim, aquele déjà vu. Puxa, eu já vi isso, eu já estive nesse lugar, eu já uhum, conversei com essa pessoa, mas você nunca esteve naquele lugar, você nunca esteve fisicamente com aquela pessoa, mas tem aquele déjà vu, aquela sensação de pertencimento, né? uhum. Então, nós, Rosa Cruz, uma das técnicas assim, que nós mais desenvolvemos, dentre outras, né? Eu brinco com os meus inscritos, assim, o que é Rosa Cristianismo dentro da a morte, né, Fernanda? Basicamente, você se lembra do X-Men, do professor Xavier? Uhum, Isso, né, Ivan? É o professor Xavier do X-Men. Entende? É desenvolver os poderes da mente humana. uhum, Entende? Ele não é uma ordem, assim, digamos assim, tão mágica.
né? Por exemplo, assim, o martinismo ele seria muito mais mágico, apesar de ser místico, não ser mágico, tá? Uhum. Porque dentro do ocultismo, Fernanda, ocidental existe o caminho do misticismo, que ele é contemplativo e ele é interiorizado, que tem aquele vitriol, né? Visita o interior da Terra, né? Você faz o quê? Você faz uma imersão, né? Para se autoconhecer, autoconhecimento. Existe o caminho da magia, que para nós magia, conforme o nosso mestre, Aleister Crowley, que não é muito bem visto dentro da morte, né, Ivan? Mas que nós gostamos muito dele, né? Da lei de Telemann, magia é a arte de mudar a sua realidade conforme a sua vontade. Ou seja, você manipula, seja por meio dos elementais, Fernanda, vamos trazer para o xamanismo, para a bruxaria ancestral, natural. Fogo, salamandras, água, ondinas, gnomos, duendes, terras, sílfides do ar, ou outros entidades da Umbanda, Zé Pilintra, Caboclo Pena Branca, alguma pombagira, algum Exu. Você manipula aquela realidade para que ela tenha resultados para você, às vezes até mesmo egoísticos, por que não? Uma amarração amorosa, para arranjar um emprego, que desde não é tão egoístico assim. Mas você entende? A Rosa Cruz não é uma ordem mágica, Fernanda, ela é uma ordem mística. Nós temos caminhos mágicos próprios, né, Ivan e Dani, por conta própria, entende? Por exemplo, assim, depois eu te conto, quando criança, no espiritismo kardecista, na Umbanda, depois eu fui para a bruxaria, que eu me mantive até hoje, bruxaria gardneriana, Wicca, depois eu fui para natural, né? E continuo na Rosa Cruz, no martinismo, enfim. Mas são caminhos que acho que é interessante, Fernando, nisso a gente percebeu na tua explicação que você é uma pessoa que gosta muito da prática. E nós também gostamos muito da prática, né, Ivan e Dani? Nós gostamos muito da prática, porque o que nós percebemos muito no ocultismo atual é muita erudição. O cara, ele é um erudito, né? Ele sabe muito na teoria, ele leu Papi, que é o Papus, né, o Gerhard Encose, ele leu Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele leu Tratado Elementar de Magia Prática, do Papi, ele leu livros do Josephine Peladan, que é um Rosa Cruz, que tem aquela tirada do tarô, a tirada Peladan. Então ele é um erudito, né? O livro da Eu lei, já que li ele é... várias coisas, mas, por exemplo, os meus rituais, né, que eu levava sozinha, eu fazia rituais com dimetiltriptamina, fazendo trabalhos com espelho, entendeu? E aí depois, num dia que eu não tinha feito o ritual com dimetril, eu tive uma visão que sai, assim, saiu. Eu digo que saiu do espelho porque foi na frente do espelho, entendeu? Então, o portal provavelmente só pode ter saído dali, entendeu? Eu vi uma situação que saiu dali, entendeu? Porque eu estava trabalhando muito com o espelho. Então, e o espelho também, aquela junção lá, né, com o negócio da Rosa Cruz, que juntou com outra, enfim, ora iê, entendeu? Então fez uma mistura, entendeu? E eu me conectei com o espelho e faço muita magia com o espelho. A Meus espelhos magia são todos dos consagrados. espelhos é antiguíssima, né, Dani? Eu adoro magia com Adoro também, espelho. adoro, E ele é adoro, potentíssimo, Fernanda. adoro. Assim, porque o que eu acredito, assim, nós lá no Projeto Making, que eu participei durante muitos anos, e o Ivan acho que acredito que participe ainda, existe, assim, muito no ocultismo a questão da pessoa lidar com alta magia e com baixa magia. Eu me considero que eu lido com baixa magia, Eu Fernando. uso os dois, eu uso tudo. Só que a baixa magia não significa que ela é baixa porque ela é de baixo nível, que ela é de baixa eficiência, que ela é de baixa eficácia. Não, pelo contrário, ela é de baixa magia porque ela não utiliza, por exemplo, de todo o arcabouço ritualístico. Por exemplo, você vai fazer uma alta magia, Fernanda, você tem que ter uma vela feita com cera de mel de abelha. Não pode ter nada além da cera de mel de abelha.
Você vai Aí, ter que ter um anel de ouro, não é nem 18, 24 quilates. Você vai ter que ter um castiçal, não sei do que. Então, ela é uma tem magia que dos ficar com o pé reis, na frente, o realmente, outro né, atrás, Ivan? uma posição de Elitista. Osíris. Posição de... Cala a boca, Osíris, me deixa. O nome do meu gato é Tote. Entende, Fernanda? Então, eu segui por esse caminho da magia natural. E não considero ela menos eficaz, porque eu consigo resultados com ela, entende? E acredito que o xamanismo também esteja ligado disso, de certa forma, com essa questão, assim, a palavra não é simplória, mas eu diria assim, não tão assim. Elitista também é uma palavra também preconceituosa, mas ela não diria tão complexa. O xamanismo, assim, digamos assim, que ele é algo assim mais instintivo. Me corrija se eu estiver errado. Ele é instintivo, ele tem esse religare, como nós falamos, como o Ivan falou e a Dani. Ele é uma coisa assim que ele vem de dentro. É como se fosse Gaia, a deusa Gaia, o planeta Terra, né, abrindo as portas das dimensões e dos quatro elementos e dos guardiões, dos portais. Agora eu estou fazendo já uma alusão à bruxaria gardneriana. É, E permitindo que a pessoa faça essa ligação do microcosmo com o macrocosmo, do macrocosmo com o micro, né? Assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. A primeira lei do hermetismo. Você entende? Então eu achei assim sensacional Eu a tua, acho inclusive que foi a live que teve mais visualizações, hein, Ivan? oh, Sabe, assim, eu achei sensacional que você trouxe para nós, Fernanda, essa visão assim de uma beleza assim ritualística, de uma pureza de intenções que eu senti em você hum, o dia que nós tivemos contato, entendeu? De algo assim literalmente assim primitivo, mas no sentido digamos assim, bom, positivo, né? verdadeiro do termo, entendeu? Uma genuinidade, entendeu? Um altruísmo, assim, eu achei belíssimo. E fico muito feliz que você tenha me concedido essa entrevista. Muito gratidão mesmo. obrigada, fiquei Uma muito feliz. presença xamânica. Hum, Aprendi muito, quero aprender mais com vocês depois. A gente podia fazer uma cerimônia de bruxos, hein? Sim, seria bom. Lá no próximo festival. Convido Não, não, aí não, a. não, não. É Oi? uma cerimônia pra gente se encontrar Ah, e sim, sim, sim. compartilhar. Fora do festival lá, tá. Eu levo a medicina que eu faço, canalizo as coisas que já faz parte, né? Eu já falei pro Ivan e pra Boda, eles têm que vir para Curitiba. Entendeu? Para essa República de Curitiba. O Ivan é de onde? A gente Não pode ir precisa todo de mundo pra visto, tá, Ivan? praia. Ivan, não precisa de Oi. visto para vir, tá? Na República de Curitiba ainda. Ainda não precisa, Ivan. Tô devendo uma visita por aí. Mas a Veio gente pode ir pra conhecer praia também, hein? essa montanha gelada de pessoas com o coração quente, Ivan. É. O Mas Ivan Quando é é, de quiserem onde? subir aqui para as regiões mais quentes, para as terras do sempre verão, sim, com podem chegar certeza. também. Com Olha, eu certeza. gosto da ideia da Faremos Lufujá. sim uma visita. Gente, estamos com quase 2 horas de live. A Uau, Fernanda vai fazer igual ela fez lá no. Vai chutar o pau da barraca lá da tenda. Lá agora falou que queria fazer com a mulher. Já é nossa, quase foi 9 da noite. rápido. É, que já são quase 15 para as 2. Ivan é de Nossa! onde? Sou Então de vamos lá. Aracaju, Então, Sergipe, Aracaju, eu capital Aracaju. conheço de Sergipe. Riachão do Dantas. Ô, massa, pertinho daqui. Riachão, nunca fui, mas a gente passa assim pela estrada. Andei de cavalo lá. Que massa. Acho que a gente É podia lá que fazer tem um hotel maneiraço, né? Que tem umas cabanas, né? Foi lá que você ficou? Umas Não, cabanas que tem. eu fiquei na casa da filha do Ah, prefeito. entendi, conheci. Ó, que chique, hein? Se não me engano, era lá que tem umas cabanas que o pessoal aluga também para ficar, tal. Aí eu Não, fui. quando eu era criança, né? Ah, Aí eu andei de cavalo, fui umas fazendas, assim, tipo, não deu para eu entender muito, né? Eu entendi. era criança para adolescente, faz muitos anos. Mas é Eu isso, o queria menor estado da federação, mas tem uns lugares bem legais aqui. E Fernanda,
para fechar. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Fale, Você estava falando sobre bruxaria baixa e alta, né? Era isso? É de alta magia e baixa magia. Mas Que no ocultismo é uma polêmica isso. Alta magia e baixa magia. Geralmente, as pessoas que vão fazer experiências místicas ou que vão tomar ayahuasca ou né, algo assim, elas estão procurando expandir o corpo delas e ir para um lugar mais ficar grande, né? Procurar algo fora, externo e grande. A gente tem a consciência de que se a gente crescer, de que se a gente ficar mais forte, de que se a gente for para outros, né, para lugares acima, né, que a gente vai estar tendo mais força com a medicina, a gente fala força, né, ou mais poder, né, ou mais evolução. E isso é muito patriarcal, né? Isso é muito energia masculina, não homem, tá? Energia masculina. Que tá querendo sempre dominar, expandir e crescer, né? E a energia feminina, ela traz a gente para dentro, né? E ela vai colocando a gente para lugares muito sensíveis e delicados, de frequências sutis, né? E às vezes a gente acha que isso não é a força. E o legal é que a medicina, ela vai te mostrar esses dois lugares. Se você estiver escutando, se você realmente deixar a medicina te tomar, né? E essa sutileza que as meditações fazem, que geralmente a gente acessa realmente para fazer. Falo pouco sobre viagem astral, né? Vocês entendem mais. Fernanda, só para aproveitar esse gancho teu que você está fazendo um encerramento, só conta para nós rapidamente como que você descobriu o seu animal de poder e qual é ele. Então, já teve muitas experiências com animais de poder. E eu sinto que eles vão mudando com o tempo, sabe? A primeira vez que eu recebi o animal de poder era o macaco. E eu fiquei brava, eu falei, ai, todo mundo tinha puma, leão, águia, por que que o meu é macaco, né? E aí foi muito legal, porque quando eu fui conhecendo o macaco, eu fui me identificando bastante com ele, sabe? O quanto essa coletividade, essa coisa da família, do carinho, né? Essa espontaneidade, não tem uma postura firme, né? Se joga na vida. Hoje, eu sinto que o animal que mais me acompanha é o beija-flor. Mas eu não recebi isso de lugar nenhum. Eu só sinto que ele tá comigo, assim, sabe? E ele é rápido e entra nos lugares com facilidade, né? Ele abre portais, né? Tá sempre abrindo portais. Viagem no astral muito rápido, né? Tipo, se desdobra muito rápido, né? Que nem eu te falei, eu me desdobro bastante, só que eu não tenho muita consciência de onde eu tô indo. Eu sei que eu volto com um monte de informação. Quando eu preciso, eu faço assim e volto e vem tudo. Tudo que eu precisava estava ali, sabe? E aí eu me identifico com o beija-flor por isso, assim, por ele ser pequenininho, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo potente. Tenho me identificado com isso. Mas eu sinto que vai mudando, né? Tipo, depende do que você tá vivendo, assim, outra consciência te acompanha, né? Perfeito. Alguma consideração, Ivan, Dani, para nós encerrarmos a live? Eu Só adorei agradecer. conhecer. Eu também, adorei conhecer. Eu também. Todos dois, viu? É Fernanda e o Ivan. Isso Ivan. mesmo. O pessoal me chama de Fernanda. Ivan, de Aragão, dependendo do contexto. Foi um prazer ouvir a Fernanda, foi um prazer também conhecer a Dani. E todos os bate-papos que o Frater Belrá convida são sempre enriquecedores, a gente sempre sai, né, com mais questões, com mais conhecimento acumulado, com mais experiências legais, mais sensações boas que vão surgindo desses contatos. É sempre um prazer. Gostei isso muito. daí. Muito obrigado. Parafraseando o Ozzy, né? Esse crazy train chamado vida, né, Ivan?
nos leva a conhecer boas pessoas aí. Com certeza vocês três são boas pessoas. E para quem acredita, por que não, né, acreditar aí nessa hipótese, nessa utopia ocultista que nós já nos conhecemos desde outras vidas, por que não? Por que não acreditar apenas num reencontro, não é? Isso aí. É isso daí, gente. Eu encontrei Então, bastante. muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer aí tê-la como entrevistada. Peço autorização de vocês três para veicular, para colocar, né, para divulgar essa entrevista lá no YouTube, né, para Pode ficar falar. gravado aí para a eternidade, né? Quando nós não estivermos mais aqui, que a inteligência artificial estiver dominada, ela pode, né, ver como é que era o De ocultismo. repente, jogar. Deixa eu ver o que esses humanos faziam. O que Eles eles acreditavam em faziam? magia. O que era esse negócio de magia, de ocultismo, misticismo? Né? Beleza, então. Agradeço muito a participação do Ivan, sempre muito gentil, muito solícito, muito inteligente, perspicaz. A Dani, que não estava programado, entrou, fez uma participação brilhante. Dani, agradeço, sempre muito Obrigada. simpática, muito inteligente, muito perspicaz também nas suas perguntas e colocações. Muito obrigado, Fernanda, mais uma vez. Podemos sim nos encontrar pessoalmente antes do segundo Festival dos Druidas de 2025. O pessoal sabe que agora eu estou vidrado nesse negócio de medievalismo, de vikings, de celtas, de todas essas raízes aí ancestrais europeias. Perfeito? Muito bom. Agradeço muito a participação de todo mundo. Aos inscritos aí, batemos recorde aí de visualizações aí na live ao vivo, acho que chegou a quase 100 pessoas, e é isso daí. Então, uma boa noite e arro! Prazer, gente. Até a próxima. Boa noite. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau, Até. gente. Um abraço.